Glória a Deus, aleluia, paz do Senhor, amados irmãos. Hoje nós estamos no 7º dia do nosso propósito de 12 dias para 12 meses do ano de 2024. Quero aqui trazer, Senhor Deus, a leitura do nosso propósito, que está em Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25, que diz assim... Só um minuto, diz assim a palavra do Senhor, glória a Deus, aleluia. Portanto, todos aqueles que ouvem estas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, desceu a chuva, transbordar os rios, soprar os ventos e bateram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Nós estamos nos firmando na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. O nosso propósito, estamos estudando, nosso propósito de 12 dias, estamos estudando o Sermão do Monte. E quando terminarmos estes 12 dias, vamos estar colocando em prática a palavra do Senhor, que é isso que Ele recomenda no final deste estudo. Que nós não ficamos só em ouvir, mas sim em praticar, porque a palavra diz, se praticarmos, seremos como homem prudente, firmados na rocha. Pois assim como ele cita, pode vir vendavais, chuvas, tormentas, rios transbordando, mas nós não seremos atingidos, porque estamos firmados no nosso Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Hoje nós já estamos no capítulo número 6, e o nosso tema de hoje, o assunto de hoje vai estar nos versículos 5 ao 8 do capítulo 6 do livro de Mateus, que fala sobre a oração. Que diz assim a palavra do Senhor. E quando orares, não sejais como hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Porém, quando orares, entra no seu quarto e fecha a tua porta. Ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não faças como eles, pois vosso pai sabe do que necessitais antes que os pedirdes. Amém? Glória a Deus, aleluia, santo, santo é o Senhor. Hoje nós vamos estar falando sobre a oração de uma forma bem rápida, né? Porque é um assunto bem longo e para que não se estenda muito, né? Mas no próximo vídeo vamos continuar a falar sobre a oração. Vai ser rapidamente. Então, orar, o que quer dizer orar assim de uma forma bem genérica? Orar é conversar com Deus. Orar é nós conversarmos com Deus de uma forma que eu me comporte como filho diante de um pai. Então, orar é eu conversar com o meu Deus Pai. É uma conversa entre eu e Pai, onde eu crio um relacionamento com Ele, onde eu me apresento a Ele como filho. Amém? Então, tem algumas considerações a fazer aqui, que eu fiz algumas anotações assim rapidamente. Então, diz assim, não devemos orar com a intenção voltada para nós mesmos. Então, o que acontece? Às vezes eu estou orando, mas eu estou mais voltada para mim do que em Deus. Às vezes eu só digo eu, e eu, mais eu, e não falo, sabe? Nunca digo que seja a vontade do Senhor. Eu só quero. E quando eu oro em público ou com pessoas, eu quero que as pessoas vejam que eu sei orar, que a minha oração é mais bonita que eu. Porque eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Então,
eu estou colocando a mim mesmo acima de Deus. Porque o objetivo principal não é Deus, sou eu. Entendeu? Por quê? Porque eu estou me colocando sempre acima de Deus, fazendo as minhas vontades. Eu quero que seja realizado a minha vontade. Então não devemos fazer assim. A oração está voltada para nós e não para Deus. Então nós temos que considerar isso quando formos orar, observar. Nós estamos trazendo o foco para nós ou para Deus? Então, não devemos pensar que a nossa oração será eficaz conforme a forma como eu oro. Então, muitas das vezes, a gente pode pensar assim, o irmão ele ora sem emoção, o irmão ora muito frio, o irmão, as palavras dele são umas palavras muito simples, palavras repetidas, então a minha oração, ela é mais bonita, ela é mais eficaz. Não, eu já estou me colocando acima do Senhor. Então, não é o que eu quero e nem o que eu penso para mim. A minha oração tem que estar voltada para Deus, para o meu Pai e não para mim. Não devemos ter anseio e ambição para ser reconhecido pelas pessoas. Então eu vou orar, quando eu for orar num grupo de pessoas ou na igreja, ou quando eu sou chamada para a oportunidade, eu vou lá e digo, hoje eu vou orar, e aí eu começo a orar com muita ênfase, exaltando algumas palavras, para que todos saibam que eu sei orar. Tá errado? Não. Eu devo orar para o meu Deus, o meu Pai que está no céu, e eu aqui como filha, orando para Ele. Eu como filha, eu sou o quê? Submissa e obediente ao Senhor. Porque o nosso Pai terreno, que nos cria, nós devemos obediência a Ele, nós somos submissos a Ele, quando Ele diz, dá uma ordem, nós não cumprimos. Pois é, assim é o nosso Senhor, é assim que nós devemos nos prostrar e nos posicionar diante de Deus. Ele é o nosso Pai e nós somos filhos. Então eu devo ter esse relacionamento com o Senhor como filho e Ele como Pai. Nós temos que estar subordinados a Ele, Ele é que determina. Amém? Às vezes oramos a Deus, mas no fundo do coração queremos reconhecimento. E isso é uma forma sutil de egoísmo. Então, quando eu vou para a igreja orar, ou quando eu estou em grupo de pessoas orando, mas eu quero que aquelas pessoas reconheçam que eu sou uma mulher de oração, que eu sei orar, para que as pessoas dizem assim, olha, a fulana ora, e ela tem, a palavra dela tem poder. Não. Eu estou me colocando acima do Senhor. Quem tem poder e quem faz é o Senhor, não sou eu, não. Né? Então temos que ter esse cuidado. Não devemos colocar nós acima de Deus. Amém? Glória a Deus. Então devemos aqui também considerar algumas coisas. Quando orarmos, devemos esquecer de nós mesmos. Nós devemos esquecer de nós mesmos. Nós devemos o quê? Lembrar de Deus Pai. Nós devemos focar em Deus Pai. Temos que ter a percepção de quem é Deus. A convicção, a certeza. Quem é Deus? Por que eu vou orar para Deus? Quem é Ele? Eu tenho que saber que Deus, Ele é o meu Pai. Saber que Deus, esse Deus com quem eu vou orar, é o Deus Pai que está querendo me abençoar. Porque um pai, ele deseja coisas boas para o filho. Então, esse Deus que eu vou orar é o meu Pai. E eu, como filha, vou me prostrar a Ele como filha. E Ele vai me responder como Pai. Amém? Então, nós temos que ter esse relacionamento com Ele.
Eu me relaciono com Deus como Ele sendo meu Pai, e o meu Pai vai se relacionar comigo, Ele como Pai. Então, Pai, Filho, Filho e Pai. O nosso Pai deseja nos alcançar com bênçãos muito mais do que desejamos. Então, muito mais do que nós almejamos e que nós apresentamos a Deus, Ele quer nos alcançar, derramar suas bênçãos sobre nós muito mais do que nós almejamos ou desejamos, amém? Então, se a palavra diz que Ele deseja muito mais, se nós somos sábios, nós devemos entregar tudo a Ele, porque o que eu almejo é tão grande, tão impossível para mim, e se eu entrego nas mãos do Senhor e digo, faça a sua vontade, Ele vai me dar muito mais daquilo que eu nem sequer imaginei. Então nós temos que ter isso, colocarmos à disposição do Senhor, ao serviço dEle, e que Ele faça a vontade dEle em nós. Devemos sim falar para Ele as nossas petições, as nossas causas, mas sempre a vontade dEle prevalecendo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos orar? Orar pedindo de Deus para que Ele venha nos ensinar mais e mais com a palavra dEle. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor, estamos aqui diante de Ti, Pai, e queremos Te agradecer, pois sabemos, Senhor Deus, que ao nos dirigir a Ti, estamos orando não a um Deus que não conhecemos, mas um Deus Pai que nós conhecemos, e sabemos que Deus Pai, Ele se relaciona com o Filho, e nós somos filhos do Senhor. Pai, nós nos prostramos diante de Ti, em humildade, em submissão a Ti e obediência, como filhos, e pedimos de Ti, Pai, que o Senhor abençoe nossas vidas, no decorrer de todos esses meses que estão se passando no ano de 2024, e apresentamos aqui neste dia do nosso propósito o mês de julho. Que o Senhor venha estar, Senhor Deus, em cada dia do mês de julho em nossas vidas. Que seja um mês de bênçãos, onde podemos sentir a Tua presença, a Tua proteção, as Tuas bênçãos, os Teus milagres, as Tuas maravilhas em nós, em nossa casa, em nossos filhos, no esposo, na esposa, na mãe, no pai, em toda a nossa família. Senhor Deus, entregamos tudo em Tuas mãos. Entregamos, Senhor Deus, pois sabemos que Tu tens o melhor para nós. E nós, como filhos, Senhor Deus, nos prostramos aos Teus pés e falamos a Ti, Pai, que o Senhor, Pai, ouça os nossos clamores, que o Senhor venha ouvir as nossas petições, que o Senhor, Pai, escuta a nossa oração, mas que acima de tudo, Senhor, venha a ser prevalecida a Tua vontade. Entregamos, Senhor Deus, as nossas vidas, o que somos, o que temos, o que adquirimos, o que conquistamos, pois foi tudo o Senhor que nos deu. Abençoa a nossa casa, nosso lar e toda a nossa família. É o que nós pedimos, é o que eu Te peço, Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia, santo, santo é o Senhor. Estamos aqui hoje para nós orarmos o Salmo de número 18. Hoje estamos na sequência destes salmos da leitura. Hoje vai ser o Salmo 18. E nós podemos observar que quando nós começamos a ler os salmos, ele tinha uma determinada, digamos assim, foco, né? E aí esses focos, eles vão se movimentando, vão assim mudando, né? Se você se você está orando os salmos, se você ainda não observou e quiser observar, você vai verificar que começamos de uma forma,
estamos em transição e hoje já vamos ver de uma outra forma o Salmo, e a partir de agora você vai ver que as coisas já vão estar mais leves. Amém? Então vamos lá. A leitura do Salmo não é simplesmente uma leitura, ela está nos transformando para que nós cheguemos ao final e alcancemos bênçãos do Senhor para nossas vidas. Amém? Eu vou ler bem rapidamente porque o Salmo é um pouco longo, para que esse vídeo não se estenda muito. Amém? Diz assim, Salmo número 18. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte e o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza em que me refugio. Aleluia. Ele é o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. As cordas da morte me cercaram, torrentes de impiedades me assombraram, cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, clamei ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz. Aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Aleluia. A terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram. Tremeram porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saiu fogo devorador. Carvões se acenderam dele. Ele abaixou os céus e desceu à escuridão. A escuridão estava debaixo dos seus pés. Montou num querubim e voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu lugar oculto, o abrigo que o cercava era a escuridão das águas e das nuvens dos céus. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se desfizeram em granizos e raios. O Senhor trovejou dos céus. O Altíssimo levantou a sua voz, atirou as suas setas e espalhou os seus inimigos, multiplicou os seus raios e os derrotou. Foram vistos as suas profundezas das águas e foram descobertos os fundamentos do mundo pela tua repreensão, ó Senhor, ao soprar as tuas narinas. Estendeu do alto as mãos e me segurou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do fogo do forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque se agradou de mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha retidão. Retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Pois guardei os caminhos do Senhor, não me apartei impiamente do meu Deus. Todas as suas leis estão diante de mim. Não rejeitei os seus decretos. Também fui sincero perante ele. E me guardei da iniquidade. Pelo que me retribuiu o Senhor, conforme a minha retidão, conforme a pureza de minhas mãos perante os seus olhos. Com o benigno te mostrarás benigno, e com o homem sincero te mostrarás sincero. Com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrará indomável. Tu salvas os humildes, mas abate os de olhos altivos. Tu, ó Senhor, mantens acesa minha lâmpada. O Senhor, meu Deus, transforma as minhas trevas em luz. Com a tua ajuda passo pelo meio de um esquadrão
com o meu Deus passo escalar uma muralha. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é pura, ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é o rochedo senão o nosso Deus? Aleluia! E Deus é Deus que me arma de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como os das corças, coloca-me em segurança nos lugares altos, adestra as minhas mãos para o combate, os meus braços quebram o arco de bronze. Também me darão o escudo de vitória, também me darás o escudo de vitória e a tua mão direita me sustém, a tua clemência me engrandece. Alarga sobre meus passos o caminho, de modo que os meus tornozelos não vacilem. Persegue os meus inimigos e os alcancei. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei senão depois de os ter destruído. Massacrarei-os de tal maneira que não se puderam levantar, caíram debaixo dos meus pés. Tu me deste força para a peleja, fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Deste-me também o pescoço dos meus inimigos para que eu pudesse destruir os que me aborrecem. Clamaram, mas não houve quem os livraste. Clamaram ao Senhor, mas ele não lhes respondeu. Eu os esmiucei como um pó, levado pelo vento. Deitei-os fora como lama das ruas. Livraste-me dos ataques do povo. Fizeste-me cabeça das nações. Povo que não conhecia me serve. Em ouvindo a minha voz me obedece. Os estrangeiros se submetem a mim. Os estrangeiros desfalecem, tremendo, vêm das suas fortificações. O Senhor vive, bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja o Deus da minha salvação. Ele é o Deus que me vinga, que sujeita os povos debaixo de mim, que me livra dos meus inimigos. Sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim. Tu me livras do homem violento. Pelo que, ó Senhor, eu te louvarei entre nações, cantarei louvores ao teu nome. Ele dá grandes vitórias ao seu rei. Ele usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e seus descendentes para sempre. Amém. Glória a Deus, aleluia. Aqui nós lemos esse salmo cheio de promessas, de bênçãos do Senhor para nossas vidas. E aqueles que se levantam contra nós serão derrotados, caídos por terra em nome de Jesus. Quem são os nossos inimigos? São os inimigos espirituais. Nós não estamos aqui lutando contra a carne, nós estamos lutando espiritualmente. Então, esses inimigos que têm forças, que querem nos derrotar, não irão nos derrotar, porque o Senhor está conosco. Nós estamos firmados na rocha que é o Senhor. Então eu creio no poder de Deus, eu creio na palavra do Senhor e tudo que Ele promete aqui na palavra do Senhor eu sei que é verdade. E eu quero que o Senhor, diante das promessas que Ele tem para nós, que nós possamos usufruir sim dessas promessas, que sejamos guardados, vitoriosos no Senhor. E eu creio. E que nós sejamos plenamente abençoados. Que não só o mês de julho, mas todo o decorrer do ano de 2024,
nós estaremos abençoados, pois virão bênçãos, de forma que estaremos recheados de bênçãos do Senhor. Não só elas chegarão a nós, mas o Senhor nos dará sabedoria, estratégias, para que nós possamos usufruir de todas elas. Que ninguém venha roubar as nossas bênçãos, que ninguém venha usurpar, que ninguém venha usufruir em nosso lugar. As promessas que o Senhor tem para nós, para nossa casa, nossa família, nossa descendência, nós vamos usufruir em nome de Jesus. É isso que eu peço ao nosso Senhor. E nós estamos encerrando agora este 7º dia. Amém? Que Deus nos abençoe hoje para todo sempre. É o que eu peço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.